Olá, eu sou o Rubson Ramalho, seu professor de Direitos Humanos e vim aqui abordar um assunto bem interessante acerca da nossa matéria. Senhores, para preparar esse curso preparatório para o exame da ordem, nós, os professores da Novo Oeste, fizemos um estudo bem minucioso acerca do conteúdo mais recorrente nas provas da ordem, acerca dos assuntos, das questões que são mais cobrados por parte dos avaliadores, para trazer aos senhores o melhor curso preparatório. Senhores, claro que devido ao tempo, hoje não conseguiremos abordar com profundidade todo o conteúdo que a gente vai ministrar, mas é claro que a gente vai destacar aquilo que é mais importante, aquilo que é mais fundamental para que os senhores estudem, tá ok? Vamos lá, para não perder tempo, vamos lá, direitos humanos, conceitos. Senhores, nós temos muitos conceitos diferentes acerca dessa matéria, dessa frase, direitos humanos. Eu procurei, dentre os conceitos, destacar aqueles que os doutrinadores trouxeram de mais claro e sintetizado para a melhor compreensão dos senhores. Vamos lá. Conceito: um conjunto de normas jurídicas que regem as relações entre indivíduos e entre os indivíduos e instituições. Sendo assim, o titular dos direitos humanos é toda e qualquer pessoa, independente de religião, sexo, cor, credo, etnia ou classe social. Basicamente é isso, senhores. Os direitos humanos regulam as relações jurídicas entre indivíduos e instituições. Quando o indivíduo nasce, ele já tem direitos. Para o cidadão, ele tem direitos e deveres. Mas quais são esses direitos? Quais são esses deveres? Foi necessário que em muitos períodos no decorrer da nossa história, que nós sedimentássemos essa questão para ser mais pareio possível entre os Estados-nações, tá ok? Vamos lá? Quebrando paradigmas. Senhores, é necessário que a gente quebre certos paradigmas. Muita gente trata os direitos humanos como um inimigo. Eu já ouvi muitas citações no sentido de que a polícia vai lá e prende os bandidos, vem os direitos humanos, vão lá e soltam. Os direitos humanos estão sempre tentando preservar os direitos dos bandidos. Senhores, é necessário e é importante que nós saibamos que os direitos humanos estão para os presidiários, assim como estão para mim, assim como estão para você, assim como estão para todos nós. Eles lutam pela dignidade da pessoa humana, por direitos fundamentais e tantos outros que são primordial para a nossa subsistência. Então é muito importante que a gente quebre esses paradigmas até para melhor absorção do conteúdo. Se a gente tratar os direitos humanos como inimigo, é até difícil na hora de estudar. Imaginem vocês, para vocês terem uma ideia do quão a profundidade, a amplitude que tem os direitos humanos. Imaginem vocês, daqui a uns tempos vocês vão fazer a prova da OAB, vocês vão passar e vão adquirir a carteira de vocês. Aí vocês vão chegar lá no escritório de advocacia, chegando lá, apresenta a carteirinha, o advogado fala: meus parabéns, sejam bem-vindos. Bom, aqui funciona assim assado, a carga horária de vocês vão trabalhar 23 horas, mas fica tranquilo que você vai ter uma horinha aí para descansar, almoçar e jantar. Você vai falar: como assim? Desproporcional? Como assim? Esse senso comum que nós temos, nós só conseguimos chegar à estrutura que nós temos hoje graças a vários episódios, vários pactos, vários contratos internacionais para ratificar essa questão na mentalidade dos estados, para não deixar que isso acontecesse. Então vejam a importância que tem a nossa matéria, não a tratem como um inimigo, tá ok? Isso vai facilitar muito bem a nossa absorção para o conteúdo, tá ok? Vamos lá? História. Senhores, nós tivemos muitos períodos e episódios importantes para a nossa matéria. Claro que isso aqui não são todos, nós temos muitos outros, mas eu procurei trazer aqui aqueles que são mais primordiais, aqueles que têm uma incidência, que caem bastante nas provas, principalmente do exame da ordem, tá ok? Vamos lá abordar um a um. Código de Hammurabi. Código de Hammurabi é um conjunto de leis escritas oriunda da Mesopotâmia, criado pelo rei Hammurabi aproximadamente a 1772 a.C. Foi uma das primeiras manifestações dos direitos humanos, pois havia a previsão de direitos para todos, que protegiam o trabalho, a família, propriedade, dentre outros. Senhores, por que foi tão importante o Código de Hammurabi? Porque foi uma das primeiras manifestações dos direitos humanos. Senhores,
Lá naquela época, nós tínhamos um período onde as leis eram pautadas em costumes e com uma intervenção de religiosidade muito grande. Sendo assim, como não tinha algo sedimentado, o Estado funcionava, em termos de lei, de forma muito solta. É aí que veio o rei Hammurabi, pegou uma pedra de mais ou menos 2 metros de altura e colocou lá as leis primordiais, as principais leis para regulamentação das normas jurídicas dentro daquele conjunto, daquele estado que eles estavam vivendo. Isso foi muito importante para os direitos humanos, para a nossa disciplina, porque foi um dos primeiros regramentos, normas jurídicas que previram o trabalho, a proteção do trabalho, da família, da propriedade. Sendo assim, teve um grande destaque, foi um grande marco para a nossa matéria, tá ok? Vamos para a próxima, a Magna Carta. Senhores, feita em 1215, é considerado o primeiro exemplo histórico de documento que limita o poder dos governantes. Independentemente da concordância do monarca, este teria submissão às normas. Senhores, lá em 1200, a gente pulou lá de 1700 a.C. para 1215 depois de Cristo. Senhores, lá naquela época nós tínhamos um rei que chamava Rei João Sem Terra. Esse rei ele era considerado um rei muito aproveitador. Então ele chegava lá nas terras, aquela terra que tem uma paisagem bonita, muito valorizada, e falava assim, pessoal, agora essa terra aqui pertence à coroa. Aquela ali também, pertence à coroa. Ele se dizia não ter nada. Ele falava, não, eu, João, eu não tenho nada. Essas terras pertencem à coroa, que por sua vez estão na minha cabeça, mas eu não tenho nada. Claro que essa postura por parte do monarca causou uma indignação muito grande por parte da população, que gerou muitos conflitos e chegamos ao resultado que foi a nossa Magna Carta. A Magna Carta, ela foi o primeiro documento que fez, ali no Reino Unido, que fez com que o monarca não estivesse mais acima de tudo, mas acima do monarca agora nós temos a lei. Então a lei está acima do monarca, olha a importância disso. Foi muito importante, até a Magna Carta ela trouxe muitas previsões de liberdade e igualdade no seu conteúdo, que também foi um grande destaque para a nossa matéria, também é recorrente nas provas, principalmente do exame de ordem, tá ok? Vamos lá para a próxima. O iluminismo também foi algo muito importante que aconteceu para a nossa matéria. Movimento intelectual que surgiu no século XVIII na Europa, que buscava maior liberdade econômica, social e política, marca um forte período em busca de mudanças e melhores condições sociais. Trouxe aqui citações, obras interessantes, John Locke, que defendeu a liberdade dos cidadãos e condenou o absolutismo. Montesquieu defendeu a tripartição dos poderes, legislativo, executivo, judiciário. Rousseau, o Estado deve se dirigir à vontade do povo. Vejam a importância disso. Logo após, nós tivemos a Revolução Francesa. Todos os homens são iguais. Rompe com o absolutismo na França. Declaração dos direitos do homem e do cidadão. Define os direitos individuais e coletivos dos homens como universais. Senhores, a Revolução Francesa foi um período muito marcante. Nós tínhamos, na época, uma diferença de classes muito marcantes. Nós tínhamos ali o clero e a nobreza que não pagavam impostos e tinham uma série de benefícios, enquanto isso, paralelamente, nós tínhamos também os camponeses e trabalhadores que tinham cargas altíssimas tributárias e que não tinham vantagens nenhuma e que ficavam hierarquicamente abaixo dessas outras classes que a exploravam. Sendo assim, isso culminou num conflito, em várias guerras, que resultou na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O que ela foi importante? Que ela acabou com o absolutismo na França e um dos grandes marcos dela foi justamente defender os direitos individuais e coletivos do homem. Isso foi muito bacana, ela trouxe muitas... Ela pautou a sua obra em torno de 3 palavras também, que são muito importantes. Eu preciso que os senhores gravem essas 3 palavras: liberdade, igualdade e fraternidade, tá ok? Então, essa declaração pautou muito o seu conteúdo em cima acerca dessas 3 palavras. São palavras muito importantes para a nossa matéria e que eu quero que vocês gravem porque a gente vai ver ela em momento posterior. Foi um período muito importante.
Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Senhores, nós tínhamos uma série de impérios que estavam formando alianças, estavam conquistando territórios e conquistando territórios um dos outros, virou uma panela de pressão. Com o assassinato de Francisco Fernando, nós tivemos a declaração da Segunda Guerra Mundial logo após, dentre esse e tantos outros motivos. Tá? Eu estou aqui sintetizando porque o foco primordial é a nossa matéria de direitos humanos. Tivemos o conflito, nós tivemos o assassinato de milhões de pessoas, tá? Mas o que é importante, que eu preciso que os senhores gravem da nossa matéria, é a criação da Liga das Nações. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, o lado que ganhou, que foi a aliança, França, Inglaterra, Estados Unidos, eles criaram a Liga das Nações. A Liga das Nações, ela tinha a missão de não deixar um novo conflito ocorrer. Claro que a gente sabe que houve uma Segunda Guerra Mundial em momento posterior, sendo assim, ela falhou na sua missão principal, mas ela existiu, ela foi a precursora da atual ONU, que a gente conhece. Então, ela é muito importante que os senhores tenham esse conhecimento, tá ok? Outra coisa que é muito importante foi a criação da OIT, Organização Internacional do Trabalho, objetivo de promover a paz e enunciar melhoria das relações empregatícias por meio dos princípios que iriam reger a legislação internacional do trabalho. Olha a importância, senhores, olha a importância. Então nós tivemos grandes marcos aí, gostaria que vocês gravassem esses dois que ocorreram posterior à Primeira Guerra Mundial. Vamos lá, Segunda Guerra Mundial. Logo após a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. Com o término da Primeira Guerra, nós tivemos o Tratado de Versalhes, que inclusive, dentre outras questões, fez a Alemanha admitir a culpa por ter iniciado a Primeira Guerra Mundial, e também fez ela limitar o quantitativo de exército que a Alemanha poderia ter. A Alemanha ficou mergulhada numa crise durante muito tempo, um sentimento de nacionalismo começou a crescer, e com a tomada do poder de Hitler e dentre tantas outras razões, eles começaram a expandir o exército, começaram a conquistar territórios, e aí resultou na Segunda Guerra Mundial. O que eu gostaria que os senhores gravassem da Segunda Guerra Mundial, que ficou muito marcante, dentre tantas outras questões, mas o que ficou muito marcante após uma delas foi a criação da ONU, que agora tinha a missão também, assim como a Liga das Nações, de não deixar um novo conflito mundial acontecer. Senhores, tenham a noção de que a Segunda Guerra Mundial matou de 80 a 120 milhões de pessoas. Então, imaginem o tamanho da proporção que isso poderia ter se houvesse uma terceira guerra mundial. Sendo assim, a ONU tinha que elaborar um plano, uma estrutura muito forte para não deixar isso acontecer. Sendo assim, ela foi criada. Outra coisa que foi um grande marco posteriormente à Segunda Guerra Mundial foi a defesa dos direitos fundamentais. A gente vai abordar o que são os direitos fundamentais, a diferença entre os direitos fundamentais e os direitos humanos, logo mais. Mas antes eu gostaria de abordar uma questão aqui, senhores, muito interessante. Olha só, prova da OAB, senhores, prova da OAB, isso aqui caiu. Magna Carta caiu. Então é sempre bom a gente estar muito bem ligado nessa questão histórica, tá ok? Vamos lá? Ninguém poderá ser detido, preso ou despojado dos seus bens, costumes e liberdades, senão em virtude de julgamento de seus pares, segundo as leis do país. O texto transcrito é um trecho da Magna Carta, proclamada na Inglaterra no ano de 1215. Esse importante documento é apontado como um marco na afirmação histórica dos direitos humanos, dentre outras razões, porque eu gostaria de destacar, senhores, 2 pontos em específico aqui, tá? Para a gente não perder tempo e a gente ir direto naquilo que a gente vai conseguir mais aprender. Vamos lá, o primeiro ponto é o gabarito, que é a letra B.
é a origem daquilo que na modernidade ficou conhecido como devido processo legal. Isso que a gente leu, inclusive é o texto de um artigo da Magna Carta, ali em cima, ninguém poderá ser detido. Isso aí é, inclusive, um trecho da Magna Carta. Isso nada mais é do que o nosso devido processo legal. É um dos primeiros marcos do nosso devido processo legal. Então isso é importante de marcar, de isso ficar bem marcado para os senhores, porque isso cai não só na prova da OAB, como qualquer outra prova de concurso que os senhores possam fazer que tenha direitos humanos. Isso é muito destacável para os avaliadores, ok? Vamos para a próxima ali, que eu gostaria de destacar, é a letra D. Institui e oficializa o direito ao habeas corpus. Senhores, isso aqui é uma pegadinha. Ele cita, a Magna Carta, ela cita uma previsão de não permitir a prisão ilegal ou o cerceamento ilegal da liberdade de alguém. Até tem, mas ele não institui, ele não oficializa. Sabe por quê? Porque o período que ele é oficializado e instituído vem muito depois, lá na frente, mas não agora, não é com a Magna Carta, tá ok? Ele é citado, mas ele não é instituído, tá ok? Vamos para a próxima. Diferença. Senhores, diferença entre os direitos fundamentais e direitos humanos. Direitos humanos são aqueles ligados à liberdade e à igualdade que estão no plano internacional. Já os direitos fundamentais são os direitos humanos positivados na Constituição Federal. Então, basicamente, nós temos os direitos humanos, mas a partir do momento que ele é acrescentado, que ele é colocado lá na Constituição Federal de cada país, aí sim nós temos os direitos fundamentais. Isso são as normas sendo positivadas naquele ordenamento jurídico. Então, basicamente, essa diferença ela é bem tranquila, tá ok? Vamos lá. Exemplos de direitos fundamentais. Direitos, eu puxei alguns exemplos que até estão claros na nossa Constituição Federal para os senhores terem uma noção de onde se encontram esses direitos fundamentais no nosso ordenamento jurídico. Direitos individuais e coletivos são os direitos ligados ao conceito de pessoa humana e à personalidade, tais como a vida, a igualdade, a dignidade, a segurança, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos. Aqui, senhores, claro para os senhores os nossos direitos, alguns dos nossos direitos fundamentais, tá ok? Vamos lá. Característica dos direitos fundamentais, eu acho muito importante trazer isso aqui para os senhores, as características, até para os senhores terem uma noção bem fortalecida, bem sedimentada acerca dos direitos fundamentais. Historicidade, os direitos são criados em um contexto histórico e quando colocados na Constituição se tornam direitos fundamentais, basicamente o que a gente comentou agora há pouco. Imprescritibilidade, os direitos fundamentais não prescrevem, ou seja, não se perdem com o decurso do tempo, são permanentes. Irrenunciabilidade, os direitos fundamentais não podem ser renunciados de maneira alguma. Inviolabilidade, os direitos de outrem não podem ser desrespeitados por nenhuma autoridade ou lei infraconstitucional, sob pena de responsabilização civil, penal ou administrativa. Universalidade, os direitos fundamentais são dirigidos a todo ser humano em geral, sem restrições, independente de raça, credo, nacionalidade ou convicção política. Concorrência, podem ser exercidos vários direitos fundamentais ao mesmo tempo. Efetividade. O poder público deve atuar para garantir efetivação dos direitos e garantias fundamentais, usando, quando necessário, meios coercitivos. Interdependência. Não pode se chocar com direitos fundamentais. As previsões constitucionais e infraconstitucionais devendo se relacionarem para atingir os seus objetivos. Complementariedade. Os direitos fundamentais devem ser interpretados de forma conjunta, com o objetivo de sua realização absoluta. É isso, senhores. Essas são as características dos direitos fundamentais. Eu acho muito importante trazer isso para os senhores, até para os senhores terem uma ideia fortalecida, mais concreta acerca do conteúdo. Vamos continuar. Senhores, gerações e dimensões. Isso aqui é bem importante também. Eu preciso que os senhores se atenham a essa questão.
Os direitos humanos são construídos através de diferentes contextos históricos e sua evolução ocorre a cada geração. Sendo assim, um jurista chamado Karen Vazak criou uma classificação de gerações de direitos humanos. Então ele falou, vamos dividir os direitos humanos aqui em gerações ou dimensões. Pode cair de ambas as formas na prova dos senhores. Então ele dividiu e as provas costumam abordar essa questão. Então eu preciso que os senhores tenham em mente o que ela significa. Um macete para os senhores conseguirem entender essa questão não é tentar decorar tudo, entendeu? Decorar o que é a primeira geração, o que é a segunda, o que é a terceira. Não tentem lembrar que elas foram pautadas nas três palavras, uma das três palavras mais importantes da nossa Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Tá ok? A primeira geração foi muito basada na liberdade, a segunda na igualdade e a terceira na fraternidade. Lembrou desse macete? Lembrou disso? O senhor vai ficar muito mais fácil na hora de fazer as questões. Vamos lá, primeira geração. Direitos civis e políticos, direitos do indivíduo como cidadão e os direitos políticos de votar e ser votado, participar de questões de gerência administrativa do Estado. Olha aí, tudo ligado à liberdade. Então, se os senhores lembrarem do conceito principal que foi lá da Revolução Francesa, em torno da liberdade, os senhores vai ficar mais fácil na hora dos senhores fazerem a questão, elaborarem a questão, de resolverem e lembrar dessa questão, tá ok? Dos direitos civis, políticos, direitos de indivíduo como cidadão e tudo mais. Essa é a primeira geração. Vamos para a segunda. Segunda geração. Direitos econômicos, sociais e culturais são associados ao direito à igualdade em dimensão material com base no princípio da isonomia, segundo o qual se devem tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. Senhores, diga-se de passagem que essa segunda geração foi uma das mais difíceis de serem implementadas e defendidas. Por quê? Essa é a hora que mais mexe no bolso dos estados. Na primeira geração, a gente fala em liberdade. Então não há tanto custo em relação à liberdade e às garantias que ali estão previstas. Mas quando a gente fala em segunda geração, a gente fala em direitos econômicos, a gente fala em cultura, a gente fala em direitos sociais. Aí mexe no bolso dos estados. E aí a gente tem uma grande divergência na hora de implementar isso aí. Porque nós temos muitos estados que falam, não, isso aqui para mim eu não consigo, isso aqui é caro. Outros falam, não, isso aqui eu concordo. Então houveram muitas divergências na hora de lutar por essa segunda geração. Então, um complemento aqui para os senhores gravarem também o que é os direitos de segunda geração, os desafios que enfrentou e que ele é ligado ao nosso direito de igualdade. Tá ok? Vamos lá, terceira geração, direito de solidariedade, direito à paz, ao desenvolvimento social, meio ambiente sadio, patrimônio comum da humanidade e a autodeterminação dos povos, senhores. Essa é a nossa terceira geração ligado à fraternidade, tá ok? Ligado à fraternidade, simples assim. Senhores, nós temos também uma quarta e uma quinta geração. Claro que ela não tem uma incidência tão recorrente na prova do exame da ordem, mas, mesmo assim, eu não posso passar o conteúdo para os senhores de forma incompleta. Sendo assim, eu vou trazer também a quarta e a quinta geração para os senhores. Quarta geração. O doutrinador Norberto Bobbio considera como o campo da engenharia genética. Quinta geração. A paz mundial contra o terrorismo e as guerras, conforme o doutrinador Paulo Bonavides. Então, ele não tem uma alta incidência nas provas da ordem, mas para quem aí, o pessoal que está estudando para a ordem e também paralelamente a concursos, isso aqui eu já vi cair em questões de concurso, tá ok? É bom dar uma olhada também. Vamos lá. Eficácia dos direitos fundamentais. Objetivos específicos. Analisar o que se entende por direitos fundamentais, por eficácia e traçar, ao final, um parâmetro entre os direitos fundamentais e a sua eficácia. Sendo assim, possuem eficácia vertical, horizontal e diagonal. Senhores, quando nós falamos em eficácia, nós temos essas três
questões: eficácia vertical, horizontal e diagonal. Mas o que são elas, professor? Vamos ver. Eficácia vertical é a proteção em face do Estado, a proteção para o indivíduo contra condutas que podem lesar ou ameaçar os seus direitos individuais. Então, quando a gente fala em eficácia vertical, é a eficácia dos direitos humanos entre Estado para cidadão, Estado e cidadão. O Estado ele não pode vir e falar assim, a partir de hoje você só sai de casa a hora que eu quiser, a hora que eu determinar, tá ok? Simplesmente, ele chegou e instaurou lá uma lei do nada, você sai a hora que eu quiser, a hora que eu determinar. Ele não pode, senhores, nós temos direito à liberdade. Então, nós temos uma relação ali entre Estado e pessoa, indivíduo, onde nós não trabalhamos para o Estado, mas sim o Estado trabalha para todos, para o bem coletivo. Tá, okay? Então não é igual lá antigamente, quando a gente citou no resgate histórico, a gente falou que nós tínhamos muitas classes que pagavam muitos impostos, cargas tributárias, enquanto nós tínhamos outras classes que não, que tinham vantagens. Então, os direitos humanos, a eficácia, ela se refere nesse sentido, a relação entre Estado e indivíduo, tá ok? Vamos lá? Eficácia horizontal. O que quer dizer a eficácia horizontal, senhores? Ela já fala entre indivíduos e indivíduos, relações entre indivíduos e indivíduos. Vamos lá, aplica-se entre relações particulares, pois a proteção dos direitos humanos se aplica mesmo fora da relação Estado-cidadão. Então, a relação eficácia ela não tem que ser só entre o Estado e o indivíduo, mas também entre particulares, tá ok? Eu não posso cercear a sua liberdade ou tirar um direito fundamental seu, tá ok? Vamos para a eficácia diagonal. Eficácia é a aplicação dos direitos fundamentais sobre aqueles particulares em que estão em desequilíbrio e visível desproporção entre as partes. Em tese, as partes são de particular para particular. No entanto, há um império econômico que os separa, razão pelo qual se defende essa vertente. Exemplo aqui, direito trabalhista e consumerista. Senhores, por mais que nós estejamos entre particulares, nós temos instituições, por exemplo, instituições telefônicas. Imaginem vocês vão ligar lá para reclamar sobre o telefone de vocês, sobre a rede, não está pegando sinal. Ligou lá, está falando com o pessoal, aí a empresa fala assim, não, a gente tem milhares de clientes, a gente não dá a mínima para o seu problema, então pode desligar o telefone que a gente não vai ligar. Imagina, se pudesse acontecer uma situação assim, que terrível que seria. Então, nós temos que buscar uma eficácia ainda para relação ao cidadão e grandes empresas e grandes instituições, relações trabalhistas, porque isso é muito importante também. O cidadão ele tem que ser tratado não como mais um cliente, eu tenho tantos, esse aí é só mais um. Não, ele tem que ser tratado como o cliente e resolver aquela situação, aquele problema, aquela problemática. Então nós temos aí a eficácia diagonal, que também pertence aí à nossa matéria. Senhores, Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, isso aqui é muito importante, tem uma incidência muito recorrente na prova da ordem, tá ok? Vamos lá, ela versa sobre os direitos civis e políticos. Tá? É um pacto que versa sobre os direitos civis e políticos. Por que eu coloquei sociais e culturais abaixo? Ela também versa sobre sociais e culturais, mas muita gente deixa isso passar batido. Quando a gente vai ler o pacto, no artigo 26, a gente tem lá a descrição da defesa dos direitos sociais e culturais. Só que por ele ser um artigo muito pequeno, às vezes passa batido e as pessoas não sabem. Então, aqui a gente vai abordar todos os detalhes, trazer para vocês a matéria da forma mais completa. Então é bom vocês saberem os macetes, saberem aquilo que pode vir a cair, que pode vir a confundi-los. Senhores, a intenção do pacto. Qual que é a intenção do pacto? A intenção do pacto não é chegar nos estados e falar assim, a partir de hoje, a lei que vai passar a valer é essa aqui. Isso não pode acontecer, senhores. Isso não pode acontecer. Imagina vocês, nós temos estados com diferentes culturas, diferentes normas, regramentos, então eu não posso simplesmente chegar e falar, a lei que vale é essa aqui. Não, isso não pode acontecer. Sendo assim, qual que é a intenção do pacto? A intenção do pacto é prezar, primeiro,
pela dignidade da pessoa humana, os direitos, aqueles direitos que ela se propôs a defender. Os estados signatários, eles vão buscar adequar as suas normas o mais próximo possível desses regramentos do pacto. O mais próximo possível. Mas eles não podem ir em sentido contrário, tá ok? Então, ele não pode, se lá está previsto o direito à vida, o direito à liberdade e direitos mínimos, sociais, culturais, eu não posso simplesmente, presidente ou poder legislativo de um determinado estado, ir lá e fazer uma lei completamente em sentido contrário a essa norma do pacto, porque eu sou um país signatário. Aqueles países signatários, eles não podem, eles têm que adequar o seu ordenamento jurídico mais próximo possível do pacto e eles não podem ir em sentido contrário. Essa é a intenção dele. É necessário verificar os mecanismos de fiscalização, comissão e corte. Senhores, é importante que os senhores deem uma olhada. Quando se aproximar a prova, o exame da ordem, antes de chegar na prova, pega uma semana antes, pega um período antes, pega lá um período da sua tarde, da sua manhã, da sua noite, abre a convenção, abre o Pacto de São José da Costa Rica e lê. Eu vou dar uma dica para os senhores, procurem ler entre o artigo 4 e o artigo 10. Claro que todos os artigos são importantes, mas eu peço aos senhores que façam uma leitura entre o 4 e o 10, porque são os artigos que têm maior incidência nas provas, não só da ordem, como tantas outras provas. Elas trazem, e é a partir dela que a gente consegue ter uma noção muito importante da intenção do pacto com os países signatários. É importante verificar esse mecanismo de fiscalização da comissão e da corte. A gente tem uma comissão e a gente tem uma corte. Se fosse feito o pacto, os países assinassem o pacto e não fosse verificado nenhuma medida de fiscalização, provavelmente a efetividade desse pacto não seria tão forte assim. Então é necessário que se tenha mecanismos para a gente fiscalizar isso. Sendo assim, a gente tem uma comissão onde tanto os estados quanto a pessoa física, ela pode ir lá e peticionar, relatando alguma irregularidade. E aí, quando chegar na comissão, ela vai funcionar como se fosse um filtro. A partir do momento que chegou aquela determinada reclamação, ela vai questionar o Estado. Ela vai falar: Estado, que história é essa aí que está acontecendo, que não tem isso, que não tem aquilo, que vocês agiram de tal forma ou de outra forma? Que história é essa? E aí o Estado vai responder. Se o Estado der de ombros, se o Estado ignorar ou não for feito não for sanado aquela problemática, essa comissão passará à corte. E aí a corte, ela vai solucionar dentro daqueles mecanismos que ela tem. Então é importante que os senhores estudem também antes do exame de ordem, que os senhores deem uma olhada nessa questão dos mecanismos de fiscalização, quantidade de membros da comissão e da corte. É muito importante até para os senhores estarem preparados e se sentirem preparados também para fazer essa prova. Esse pacto tem uma incidência muito grande em questões do exame, tá ok? Vamos lá. Artigo 4, eu queria destacar alguns artigos aqui. Artigo 4, direito à vida desde a concepção. Em nenhum caso poderá haver a pena de morte para crimes políticos ou crimes comuns conexos com políticos. E eu trouxe também uma questão ali da pena de morte. Senhores, o pacto, ele busca defender o direito desde a concepção e não desde o nascimento. Há algumas provas, alguns examinadores que já tentaram confundir candidatos, perguntando esse tipo de coisa. O pacto defende o direito desde o nascimento. É desde a concepção, tá ok? Em nenhum caso poderá haver pena de morte para crimes políticos. Eu trouxe ali uma ressalva quanto à pena de morte. O país, uma observação interessante, o país que não era signatário, ele não tem previsão de pena de morte. Ele é contra a pena de morte. Vamos dizer que ele é contra a pena de morte. Aí ele passou a ser signatário do pacto. A partir do momento que ele é signatário do pacto, ele não pode mais aderir à pena de morte, mudar a lei porque ele é signatário, porque existem regras que o impedem de fazer isso quando o país é signatário desse tratado, desse pacto, tá ok?
Vamos para a próxima. Artigo 5º. Intranscendência da pena. Eu não posso, o rapaz cometeu o crime e o pai dele cumprir a pena para ele, entendeu? Não pode, isso não pode acontecer, isso também está defendido pelo pacto. As penas privativas de liberdade devem ter a finalidade de reforma social do condenado. Senhores, nós temos essa previsão no pacto. Claro que a gente sabe que muitos países signatários não conseguem aplicar isso com a devida efetividade, mas a nossa questão aqui nós temos que nos ater mais ao que o pacto fala na hora de uma elaboração da prova. Se a prova vier a cobrar isso, os senhores, perguntar, os países signatários de fato têm que buscar a reforma social do condenado, não tentem trazer isso para a realidade. Ah, mas o país tal não segue. Ah, mas o país tal, aquele país, o nosso, não segue. Não, tentem buscar aqui. O pacto defende essa questão, ele defende. E os países signatários, eles têm que buscar, sim, cada vez estarem melhores quanto a essa questão da reforma social por parte do condenado, ok? Vamos lá, artigo 10, direito à indenização da parte no caso de erro do judiciário. Nós temos essa previsão também, já caiu em provas por parte de examinadores, provas de concurso. Isso aqui é importante, eu resolvi trazer também, até para os senhores estarem atualizados. Nós temos essa previsão também no pacto. Os senhores trouxeram uma questão aqui do exame de ordem. Foi até, inclusive, recentemente houve grande polêmica na cidade de Piraporanga, porque o prefeito proibiu o museu local de realizar uma exposição sob a alegação de que as obras de arte misturavam temas religiosos com conteúdos sexuais, além de haver quadros e esculturas obscenas. Você é contratado para atuar, no caso, pelos autores das obras de arte e por intelectuais. Com base na Convenção Americana de Direitos Humanos e na Constituição Federal de 1988, assinale a opção que apresenta o argumento que você, como advogado, deveria adotar. Vamos lá. A censura prévia por autoridades administrativas competentes como mecanismo eficaz para assegurar o respeito à reputação de pessoas e como forma de garantir a moralidade pública deve ser admitida. Senhores, está errada essa questão, tá? Vamos lá. Ele fala que em censura prévia deve ser admitida. A censura ela não deve ser admitida, tá ok? Então essa questão já cai por água abaixo. O exercício da liberdade de expressão e o da criação artística estão sujeitos à censura prévia. Pronto, já caiu por água abaixo, a gente já sabe, a gente acabou de ver isso. Mas apenas por força de lei devidamente justificada, como forma de proteção da honra individual e da moralidade pública. Não, ele está falando aqui que a censura prévia ela pode ser aceita, e não, a gente acabou de ver isso, não pode haver censura em relação à expressão da liberdade, tá ok? A liberdade de expressão e de criação artística estão sujeitas à censura prévia pelas autoridades competentes quando elas ocorrem por meio de exposições em museus, tendo em vista a proteção da memória nacional e da ordem pública. Não, senhores, a gente acabou de ver, a liberdade de expressão ela não pode ser cerceada, censurada. E agora o gabarito, letra D, a lei pode regular o acesso a diversões e espetáculos públicos, tendo em vista a proteção moral da infância e da adolescência, sendo vedada, porém, toda e qualquer censura prévia de natureza política, ideológica e artística. É isso, senhores. Não podemos ter censura nesses quesitos, sob esses moldes. Então, isso também é abordado no Pacto de São José da Costa Rica. É importante que os senhores estudem. Tem uma incidência muito grande, cai muito nas provas. E quando nós formos estudar, dá para fazer uma aula inteira só sobre esse pacto, abordando aquilo que é mais importante, destacando aquilo que mais cai. Senhores, é um prazer estar aqui com os senhores, poder ministrar essa aula aos senhores. Nós prepararemos aulas muito interessantes, abordando conteúdos muito importantes para a nossa prova do exame.
Eu queria agradecer a todos vocês, foi um prazer, fiquem com Deus e aquele abraço.